muito feliz de estar aqui. Estou cansada que eu pulei bastante na penúltima música. Mas é muito bom a gente sentir, né, como Deus nos ama. É muito bom a gente ser lembrado todo o tempo como Ele é bondoso. Olha para nós com olhos de amor. E a gente está no meio de uma série, né? Esse mês a gente tem uma série chamada O que a Bíblia Diz, que conversa com as nossas lives às quartas-feiras. E o tema de hoje é relacionamento. Né? Foi sem querer que no Dia dos Pais a gente vai falar sobre relacionamento. Mas eu acho que Deus sempre faz as coisas por querer, né? Deus é um Deus de propósito. Ele não faz nada aleatório. E quando a gente orou por esse tema, a gente estava pensando no quantas vezes uma carência pode ser reflexo da falta de Deus nas nossas vidas. E infelizmente, a gente nem sempre nasce num lar onde o nosso pai representa o que um pai de verdade deveria ser nos padrões da Bíblia. Mas a gente também, colocando Deus no lugar certo, a gente vê que Ele restaura todas as coisas. Não é verdade? E a Bíblia diz que o tamanho do nosso anseio, né, do nosso buraco, é do tamanho da eternidade. E só Deus pode suprir esse buraco dentro de nós. Né? E muitas vezes a gente fala de relacionamento e hoje é uma coisa tão falada, né? Existem tantas lives, tantos vídeos, tantas conversas sobre relacionamento, porque o tempo vai passando e parece que a gente sabe cada vez menos se relacionar. A gente parece cada vez menos saber se relacionar com Deus e com o próximo. E um dos maiores motivos das crises que nós vemos dentro dos próprios lares hoje é porque as pessoas não sabem mais conversar. Não sabem mais se amar, não sabem mais se respeitar. Né? Então, relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos entre marido, mulher, namorados, noivados, amizades dentro da igreja. Como tem problema dentro da igreja, né? Eu falo, gente, a gente vai ser aquela igreja que vai botar ordem nas coisas. Porque está muito complicado. E é triste, porque a igreja é um lugar para a gente se sentir bem. É um lugar para a gente se sentir amado. Não confortável dentro dos nossos pensamentos, mas alinhados com o padrão celestial. E Deus é um Deus de relacionamento. Então, quando a gente não quer ir na igreja porque a gente está frustrado com relacionamentos, eu sei que isso é real, não estou diminuindo essa estatística triste e real. A gente está sendo atacado pelo inimigo. Porque o que ele quer é que a gente não se goste mesmo. Ele quer que aquelas pequenas coisinhas da nossa alma não tratada se torne algo tão profundo que a gente não queira mais vir à igreja. E a igreja é um lugar para a gente se equipar, é a comunhão dos santos. É o lugar onde a gente aprende a trazer o céu na terra. Então, quando a gente se encontra neste lugar de não querer mais estar perto das pessoas, de não querer mais estar na igreja, de não querer mais estar com os nossos familiares, com os nossos amigos, quando a gente abraça uma solidão, a gente está se afastando de Deus, porque Ele nos criou para relacionamento. Desde lá do jardim, quando Ele criou Eva, Ele já pensava no relacionamento. Ele era aquele que vinha ter com o homem, e mesmo assim Ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Então Deus nos criou para o relacionamento. E eu queria que a gente lesse juntos, porque a gente vai resumir essa questão de relacionamento nos 2 grandes mandamentos que Jesus nos deixou. E eu costumo sempre dizer, se você tem alguma crise de identidade do seu chamado, você pode aplicar Mateus 22 na sua vida, que até morrer você vai ter bastante coisa para fazer. Vamos ler junto? Vocês vão ler na minha versão, para não ter confusão e não ter bagunça. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uau! Olha que incrível
os 2 mandamentos, os 2 grandes mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Sabe, aqui a gente aprende que Deus, Ele precisa estar acima de todas as coisas. Né? Quando Ele está dizendo aqui, amará o teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, todas as suas afeições precisam estar no Senhor. Sabe, de toda a sua alma, são os seus desejos, seus pensamentos, aquilo que faz você um ser humano. E por isso que cuidar da nossa alma é tão importante, porque será que a forma como a gente investe na nossa alma nos faz saudáveis? Nos faz querer chegar mais perto de Deus? Será que nos afasta de Deus? Sabe, ele está falando de todo o nosso entendimento, o nosso culto para Deus, ele precisa ser racional. Às vezes a gente acha que a nossa fé ela é uma coisa muito sentimental. Gente, se a gente depender das nossas emoções, muitas vezes, não vai dar certo. Sabe, a gente precisa colocar a nossa cabeça para pensar quem é Deus na minha vida. Sabe, aplicar isso de uma forma que ele se torne o centro de todas as coisas. Sabe, às vezes o centro da nossa vida é o nosso emprego. Por quê? Porque ele vai trazer dinheiro no final do mês. Às vezes o centro da nossa vida é o casamento, que a gente quer muito, porque a família é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Às vezes as amizades, a gente quer se encaixar em lugares que às vezes Deus nem quer para nós, porque a nossa carência é tão grande que a gente faz qualquer coisa para estar em rodas que Deus de repente nem aprova. Sabe, a gente coloca às vezes a nossa... o que as pessoas vão pensar de nós, o quão bem-sucedido nós nos pareceremos para as pessoas, e a gente esquece o que nos faz dignos diante de Deus. Sabe, aqui é um convite para que cada pedaço de nós, não uma pequena parcela, não um pequeno pedacinho, mas tudo deseje a Deus. Sabe, e isso não é só dentro da igreja, isso não é só numa reunião de oração, mas é em todas as partes da nossa vida, tudo que nos envolve. Sabe, lá em Mateus 5:8, o próprio Jesus no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Será que a gente vê na nossa vida o nosso coração tão puro a ponto de nos dedicarmos de uma forma correta para os nossos relacionamentos? Sabe, esse mês a gente está estudando, né, conversando e aprendendo nas nossas RDs sobre intimidade. Por quê? Porque a nossa intimidade com Deus nos faz sermos relacionais. A nossa intimidade com Deus nos gera compaixão para a gente conseguir olhar a dor do próximo e falar: eu preciso ser mais parecido com Jesus. Às vezes a gente olha o tamanho do problema dos outros e a gente não tem a compaixão de imitar a Cristo em situações que a gente nem entende. A gente se torna julgador, porque aquilo ofende quem a gente é, na nossa carne. Mas o Senhor, Ele nos convida a andar pelo Espírito. E quando a gente anda pelo Espírito, a gente aprende que a nossa opinião pouco importa. Porque Jesus nos ensinou que quando a gente se relaciona bem com as pessoas, sem perder os nossos valores, sem perder os nossos princípios, isso gera vida e pessoas são transformadas. Se nós estamos aqui hoje é porque Jesus confiou que nós éramos alguma coisa que valeria a pena. A gente volta para a cruz e vê o tamanho desse amor. Isso leva para uma outra pergunta: qual é o tamanho da nossa profundidade com Ele? Qual é o tamanho do investimento que a gente tem feito na nossa vida com Deus? Sabe, será que a gente dá a migalha do nosso tempo para Ele? Ou será que realmente as primícias daquele melhor, a gente até falou na RD, o melhor horário, às vezes o seu melhor horário não é 7 da manhã. E aí você vai lá para Deus irritado. Quem é irritado de manhã? Só alguns. Eu não sou irritada de manhã. Só depois das 10 da noite. Mas tem gente que não funciona de manhã e aí quer fazer uma devocional emburrada com Deus. Sabe, às vezes você é uma pessoa que funciona de noite. Se eu for fazer devocional à noite, eu vou dormir fazendo a minha devocional. Porque eu durmo. Então a gente tem que entender qual é a melhor parte da minha vida para eu entregar para Deus. Sabe, porque Deus dá a melhor parte dele para nós. Ele já deu Jesus. E Ele não deve mais nada para nós. Sabe, Ele deixou uma missão de nós fazermos obras maiores do que as que Ele fez. Nós não faremos nada maior do que Ele fez se nós não investirmos em relacionamento.
E começa com o nosso relacionamento com Ele. Sabe, será que o Senhor é o principal convidado das nossas mesas? Será que as nossas conversas expressam Jesus? Ou será que a gente se reúne para falar das pessoas? Será que o nosso planejamento de vida inclui os sonhos de Deus para nós? Ou será que a gente tem uma lista de pedidos e espera que Ele faça como a gente quer, porque a gente é muito especial? Estava conversando hoje com a minha irmã, a Nicole. Ela tem 17 anos, vai fazer 18. E eu falei para ela, Nick, o ano que vem não tem mais escola. É estranho. Reclamou até agora da escola. Agora ela está com saudade da escola já. Mas eu fiquei pensando, eu falei assim, Nick, você já pediu para Deus te falar o que Ele quer para você? Sabe, não é errado a gente fazer planos. Mas será que a gente está disposto a olhar para a nossa lista de desejos e ver que Deus está arriscando coisas porque elas não têm a ver com aquilo que Ele tem para nós? E não estou falando que é fácil, é muito difícil. Porque a gente gosta de ajudar Deus, né? Essa é a verdade. A gente sempre tem uma coisinha, ai Deus, ia ser tão bom se fosse assim, já pensou? Só que Deus pensou algo muito melhor para nós. E às vezes a gente não vive esse melhor porque a gente ainda está muito apegado naquilo que nem é dele. Sabe, as nossas amizades, não é fazer acepção de pessoas, mas será que a gente quer se encaixar a qualquer custo em lugares que Deus não tem para nós? Sabe, essa juventude está tão aí, vulnerável a tantas coisas. E a gente esquece que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é um lembrete para nós. Será que eu sou realmente tão posicionada que mesmo me relacionando com pessoas que pensam diferente como eu continuo amando a Deus de todo o meu coração, todo o meu entendimento, de toda a minha alma? Ou será que isso me dá uma balançada e eu começo a duvidar e agir de formas que eu sei que não me agradam o coração de Deus? Sabe, será que as pessoas que estão ao nosso redor, as conexões que a gente tanto orou, elas nos levam para perto de Deus? Ou será que elas nos afastam de perto de Deus? Será que o relacionamento que a gente tem com Ele é profundo bastante para mudar o nosso caráter e fazer a gente andar uma milha a mais quando a gente não consegue mais andar? Sabe, a intimidade com Deus, ela vem com temor. Lá em Salmos 25 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O temor de Deus nos promove para pessoas sábias. E a sabedoria faz a gente investir nos relacionamentos certos. Especialmente o nosso relacionamento com Deus. Nós tornamos o fato de buscar a Deus muitas vezes religiosidade. Ai, tudo é Deus. Quantas vezes a pessoa já veio me perguntar, eu falei assim, mas você tem relacionamento com Deus? Ai, mas isso daí é muito religioso. Sabe, buscar a Deus deve ser a primeira coisa que a gente faz. Sabe aquele primeiro telefonema que a gente dá? Imagina que o primeiro telefonema que a gente deve dar é colocar os nossos joelhos no chão. E muitas vezes até perguntar, Deus, para quem o Senhor quer que eu peça ajuda? Sabe, às vezes falta um pouco de proatividade da nossa parte em colocar Deus no centro de todas as coisas. Lá em Salmos 42 diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Esse salmo é um estilo de vida. O quanto nós ansiamos por Deus. O quanto nós ansiamos para entrar na presença dEle. O quanto a gente mergulha nesse lugar para desenvolver relacionamento com Ele. Para quanto mais a gente ansiar dEle, mais a gente se parece com Ele, mais a gente se torna saudável. Sabe por quê? Às vezes nós queremos ter bons amigos, mas nós não somos bons amigos. Às vezes nós viemos para a igreja, a gente ouve um monte de coisa boa, a gente até lê a Bíblia, mas a gente não sabe se comportar diante de dificuldades lá fora. Onde as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, eu quero esse Jesus. Porque não está dando certo do meu jeito.
Mas essa pessoa, ela tem tanto de Jesus, eu quero que ela tenha. Sabe, será que a gente vai chegar num ponto, e eu falo por mim também, um dia eu não vou precisar nem falar um versículo como Esther. Esther não falava sobre Deus, mas era tudo sobre Deus. Não existe uma menção no livro de Esther do nome Deus. Mas era tudo sobre o reino dele. Sabe, muitos de nós não fomos chamados para a esfera dentro da igreja. E por isso que o mundo está do jeito que ele está, porque as pessoas não estão vivendo a igreja lá fora. A gente vive a igreja aqui dentro. A gente canta, a gente louva, a gente vem para reunião de oração, a gente vai na RD, a gente é muito legal. Mas quando chega de segunda-feira, a gente representa tudo menos Jesus. Sabe, isso é um confronto para nós, por quê? Porque os nossos relacionamentos, eles vão ser saudáveis se Deus estiver no lugar certo. Sabe, a gente tem que chegar tão perto do coração de Deus que a gente escuta as batidas dele por nós. Isso não é só num culto de domingo. Todos os dias. Sabe, Deus, ele precisa ser a nossa prioridade. Eu tenho muitas histórias pessoais para contar. Eu acho que eu passei por um processo na minha vida onde, se não fosse Deus, eu nem estaria mais aqui. Talvez você também já tenha passado algo parecido. E às vezes a gente coloca muitas condições. Quando isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. Quando isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. Né? Às vezes, eu lembro quando eu não tinha carro, e a minha mãe pedia para eu fazer as coisas para ela. Falar, mãe, o dia que eu tiver carro, eu faço. Hoje não. Vai na padaria. Mãe, o dia que eu tiver carro, eu vou. Faz tal coisa. Mãe, o dia que eu tiver carro, eu vou. Sabe qual que é a realidade? Se a gente não tiver um coração para fazer do jeito que a gente está hoje, a gente nunca vai fazer. Porque não é a condição, é o nosso coração. Se o nosso coração não está alinhado para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça hoje. Ontem a gente estava lá no Rio de Janeiro, uma reunião falando sobre voluntariado para 300 pastores lá do Rio de Janeiro. E eu fiquei pensando, Deus está nessa reunião hoje, mas Ele vai estar amanhã lá na Caminho Santo, com as 100 pessoas que vão todos os domingos. E esse mesmo Deus vai estar lá no meu quarto, quando eu procurar Ele. Sabe, esse mesmo Deus está dentro de nós, todo o tempo. E às vezes a gente fica, o dia que eu pregar, o dia que eu viajar, o dia que eu for para as nações, e hoje? Sabe, como que eu posso chegar tão perto de Deus para entender o que Ele quer que a gente faça agora? O dia chamado hoje, o tempo chamado agora, o que Deus tem para nós nessa temporada. Sabe, a saúde, ela vai vir quando esse buraco que a gente tem chamado eternidade. Por que a gente fica tão triste quando as pessoas morrem, se a gente acredita em Jesus e imagina que elas vão para um lugar feliz? Se a pessoa tem um plano da salvação, a nossa esperança é que ela vá para o céu, certo? A gente fica muito triste quando as pessoas morrem. Porque nós somos criados para a eternidade. Nós não fomos criados para essa ruptura. Nós não somos criados para essa ruptura nos relacionamentos. É por isso que a gente sofre. Sabe? Mas Jesus, Ele nos coloca num lugar que Ele diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Toda vez que esse buraco dentro de nós, ele apitar, se a gente buscar Ele de todo o nosso coração, a gente vai encontrar. E Ele vai nos sarar. O problema é que muitas vezes a gente procura a nossa cura em lugares que não vão nos curar. Talvez são lugares que vão nos ferir mais ainda. Porque quando a nossa afeição está no lugar errado, a gente não tem como evoluir, a gente não tem como crescer. Sabe, lá em Salmos 14, 2, abre junto comigo para a gente ler juntos. Salmos 14, 2 diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Será que se Deus olhar para nós agora,
ele vai encontrar pessoas que o busquem de verdade. Sabe, nosso relacionamento com Deus, ele vai nos guiar por esse caminho de plenitude, de propósito e de satisfação. Às vezes a gente corre muito atrás do nosso chamado, mas não se importa tanto com Deus que está nos chamando. Sabe, tantas histórias na Bíblia que a gente vê que Deus estava contando com aqueles que estavam fazendo alguma coisa e a gente não está fazendo nada. Lucas 12 fala para a gente buscar primeiramente as coisas do céu e Ele vai acrescentar todas as demais. Às vezes a gente corre muito atrás daquilo que se aparenta algo celestial, mas que não está no coração de Deus. Tem muita coisa que é boa, mas que não é para nós. Porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E será que a gente tem um relacionamento tão próximo com Deus que a gente entende? Isso é bom, mas não é para mim. E tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem não ser igual aos outros. Tá tudo bem ter um chamado diferente. Sabe, quando a gente sabe se relacionar bem com Deus e busca as coisas dele, que são as mais importantes, a gente entra para um ponto, para uma segunda parte, que é Deus e eu. A segunda parte desse versículo diz para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente quer amar as pessoas e a gente nem se conhece. A gente se coloca num lugar onde a gente quer suprir necessidades alheias e a gente não aponta para o autor e consumador da nossa fé. A gente quer muitas vezes ensinar pessoas a olharem para nós, encontrar esperança em nós. A esperança está em Jesus. Só que a gente só consegue apontar para Ele se o nosso relacionamento principal é com Ele. E muitas vezes a gente está ensinando pessoas a olharem para nós. A gente quer fazer discípulos conforme a nossa imagem e semelhança. As pessoas têm que fazer do jeito que eu gosto, como eu sou, do jeito que eu preciso. E Deus está olhando e falando assim: ei, mas essa pessoa é diferente de você. Ela tem dons diferentes do seu. Ela é uma parte importante do corpo e você precisa reconhecer que o talento dela é diferente do seu. Sabe? Os casamentos, as amizades, os negócios, a igreja, os movimentos, os trabalhos que a gente faz. Não é sobre a gente. Sabe, se Deus não for a prioridade, se Ele não estiver acrescentando as conexões, independente da área, a gente não está expandindo o reino. A gente está gerando mais bagunça. Sabe, nenhuma dessas coisas que eu falei aqui, elas vão nos satisfazer. Nenhuma dessas coisas. Às vezes a pessoa fala assim: o que me falta é um casamento. O dia que eu casar eu vou ser feliz. Se você não amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, o seu casamento vai ser horrível. Porque na primeira tempestade, você vai depositar sua confiança na pessoa que está do teu lado. E essa pessoa é tão falha quanto você. E você não lembrou de que se Deus não estiver no centro, não vai adiantar. Sabe, casamento, gente, não resolve problema. Às vezes casamento traz mais problema. E eu amo ser casada. Graças a Deus, casei com uma bênção. Mas não era uma bênção quando eu conheci. Eu também não era uma bênção, tá? Agora eu sou. Mas sabe, duas pessoas estranhas, com criações diferentes, num mundo totalmente maluco. Como que essas pessoas vão conseguir se conectar e viver uma vida até que a morte nos separe? É só colocando Deus no centro. Não tem nenhum querubim fleumático que vai conseguir segurar a onda até o fim se não tiver Deus no centro. Acredita em mim. Sabe, os nossos relacionamentos, se não tiverem Deus... Eu lembro de uma vez, e eu estava, careca, e eu lembro que o meu cabelo era tudo para mim. Era a
coisa que eu mais gostava em mim. E eu lembro que eu perdi o meu cabelo no ralo, literalmente. Ele começou a cair e eu chamei o César para me ajudar. E eu lembro que as pessoas, elas me ofereciam, né, perucas, e eu nunca quis usar peruca. Porque o trabalho interno era, Deus está me mostrando quem eu sou, independente daquilo que eu mais amo. Sabe? Independente do cabelo, que era uma coisa que eu achava tão incrível, aquilo ali já não era mais tão importante, porque o importante já está viva. E eu me lembro que uma vez uma pessoa foi viajar, e eu sempre gostei muito de coisa para cabelo, shampoo, condicionador, sempre gostei. E uma pessoa foi viajar e eu pedi para ela trazer vários shampoos para mim. Eu nem tinha cabelo, mas eu gostava de ter a minha careca bem hidratada. Era importante para mim. E me dava até uma esperança, né? Eu falava, um dia vai ter cabelo aqui, eu vou lavar esse cabelo com um shampoo caro. Tanto que o primeiro shampoo que eu comprei quando o meu cabelo começou a crescer foi um Kerastase. É uma bobeira, né? Mas pra mim fez muito sentido na época. E eu lembro que o César viu aquele monte de shampoo, assim, da minha encomenda. Eu falei assim, meu, pra que você gastou tanto dinheiro com isso? Você nem tem cabelo. E na hora, foi bom estar à beira da morte. Porque a minha vontade era de grudar no pescoço dele pela insensibilidade. Mas na hora eu ouvi o Espírito Santo falando assim pra mim, não fala nada. E eu fui guardar os meus shampoos. E aí depois de um tempo, e ele falou isso na frente de algumas pessoas. E aí depois ele voltou e falou assim, me perdoa. Eu acho que eu não medi muito bem as minhas palavras. Só que eu conto essa história de um lugar de... Eu estava tão imersa naquilo que Deus estava falando que eu era. Sabe, era tão profundo aquilo que Deus falava sobre mim, sobre até a minha beleza, sobre aquilo que realmente importava no meu coração, que aquele comentário nem me fez mal. Na verdade, eu achei indelicado da parte dele, mas ele ficou com a vergonha dele. E às vezes as pessoas não sabem, elas não têm a dimensão de que a nossa temporada está gerando dentro da gente, o quanto está sendo dolorido, o quanto a gente está sendo exprimido. Sabe, o quanto é custoso a gente estar fazendo certas coisas. E a gente só consegue permanecer nesse lugar se a gente olhar para Deus. Sabe, um comentário desse podia ter estragado a minha vida, especialmente vindo do meu marido. Mas sabe qual é a verdade? Eu não venci o câncer porque o César é bom. Eu não venci o câncer porque ele é um bom marido. Eu não tinha esperança todos os dias porque ele era super especial. Era porque eu escolhia todos os dias olhar para Deus. A minha dependência era todos os dias no que Ele podia fazer por mim. Sabe, às vezes a gente esquece que a única pessoa que pode resolver o nosso problema é o Senhor. E a única forma da gente se manter nesse lugar saudável e talvez continuar casado e talvez continuar indo almoçar de domingo na casa da sogra é olhar para Deus e falar assim, eu não posso ser diferente de Jesus. Sabe, eu não posso deixar com que Deus, o relacionamento entre Deus e eu, o amor que eu tenho por mim, e às vezes as pessoas falam, você é tão prática, você é tão segura. Só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Sabe, não é de um jeito ofensivo onde eu quero machucar as pessoas. É porque se eu me importar com toda a opinião que tem dentro do salão sobre a minha pessoa, nunca mais eu venho aqui falar nada para vocês. Porque a verdade é que as pessoas nunca vão saber o preço que é estar aqui. As pessoas nunca, por mais que elas me amem, por mais que elas celebrem caminhos santos, só eu sei o preço que eu estou pagando para estar aqui hoje. Sabe, isso deve ser o suficiente para eu investir no Deus e eu, porque daí eu vou conseguir amar você melhor. Quando você der uma opinião acerca de quem eu sou, porque você tem uma opinião sobre Pamela, porque você talvez não me conheça. E mesmo que isso não seja a verdade, eu vou conseguir respeitar de um jeito que eu falo assim, essa pessoa não me conhece, mas Deus me conhece. E eu vou dar um fruto que talvez um dia faça você mudar de opinião. Mas se a sua opinião não mudar, não tem problema. Porque nós não estamos construindo para esse mundo. Nós estamos construindo para a eternidade.
Sabe? Às vezes as pessoas falam, né? Outro dia até a gente estava brincando. Ah, você tem cara de brava. E eu não sei como resolver isso. Talvez uma cirurgia plástica. E é engraçado, porque nem sempre eu tô brava. Às vezes eu tô brava. Mas nem sempre eu tô brava. Mas as pessoas acham que eu estou brava. Imagina eu, se eu ficar encanada com isso. Nunca mais saio de casa. Então, eu estou contando isso para vocês, abrindo aqui meu coração, primeiro, para dizer para vocês que eu não sou uma pessoa brava, tá bom? Brincadeira. Mas para dizer que, às vezes, as pessoas vão pensar coisas de nós que nós nem somos. E a gente precisa estar bem resolvido com Deus. Até para a gente perdoar rápido. Porque, às vezes, as opiniões, elas mudam das pessoas. Mas Deus já tem uma opinião sobre nós. Porque Ele conhece o nosso coração. Isso leva para a terceira parte do nosso versículo, que é Deus e nós. Deus ama todos nós. Deus conhece você assim como Ele me conhece. Sabe, e quando a gente chega nesse lugar de amor próprio, que não é egoísta, nos preenche de uma forma que a gente consegue amar com amor sincero, que é o amor lá de Romanos 12. Abre comigo Romanos 12, versículos 9 e 10. Eu diria que Romanos 12 é um capítulo para a gente aprender a viver nesse mundo. Está dizendo assim: o amor não seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos dar honra uns aos outros. Olha que bonito isso. Aqui o Senhor nos encoraja a amar sem nenhum fingimento. Sabe, a gente precisa parar de querer se encaixar no que o outro precisa que a gente seja. A gente precisa buscar Jesus. Seremos transformados. Seremos, o ferro que afia ferro. Isso é importante. Tem pessoas na sua vida que vão te afiar, porque você é difícil. Assim como eu. É importante ter pessoas que falam para nós a verdade. É importante ter pessoas que vão falar: ei, assim não é legal. Só que sem fingimento. Sabe, Romanos 12, depois você lê na sua casa, está falando para a gente sobre o culto racional. É uma decisão. Você decide ser parecido com Jesus. Porque você busca por Ele a ponto de que você não sai igual da presença dEle. Sabe, está falando da nossa mente renovada. O que vai fazer você entender que você é uma pessoa que precisa de mudança é você renovar a sua mente. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu preciso melhorar. É aqui, ó. Deus, me ajuda a entender. Renova a minha forma de pensar para ver o que eu preciso melhorar para me parecer mais contigo. Sabe, fala que nem todo membro tem a mesma operação. Se você for ler lá em Romanos 12, você vai entender que o seu irmão do lado, olha para o seu irmão do lado. Essa pessoa nasceu para fazer uma coisa diferente de você. E de uma forma diferente de você. Sabe, a gente não nasceu para fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Deus é multiforme sabedoria. Diz também lá em Romanos 12 que nós somos um só corpo. Quando você olha para o seu irmão quebrado do lado, e você não se compadece, é como você falar assim: tudo bem, a igreja fica toda torta. Sabe, nesse mesmo versículo diz pra gente se alegrar com os que se alegram. Às vezes a gente não pode contar que trocou de carro, que a pessoa já vem amaldiçoar a nossa bênção. Ai, mas o gasolina é caro. Ai, quanto por quilômetro? Meu, celebra comigo, eu troquei de carro, em nome de Jesus. Ai, passei na faculdade lá fora. Ai, nossa, mas em dólar? Pelo amor de Deus, gente, celebra. Ai, comprei uma casa. Nossa, comprou uma casa? Ai, mas para reformar vai gastar, né?
Não é na tua conta. É sério, gente. A gente precisa aprender a celebrar com os nossos irmãos. Sabe, a gente precisa parar de ser invejoso. Às vezes a gente quer tanto que o outro tem, que na hora que ele consegue, a gente fica assim, nossa, era para ser comigo. Não, se não é com você, é porque não era para ser com você. Porque o mesmo Deus que abençoa o irmão do seu lado, Ele abençoa você também. Só que Ele sabe o que você precisa. E talvez o tempo disso acontecer. Quando a gente celebra, a gente gera vida. Eu estou celebrando com você. Ora aqui por mim. Para eu conseguir essa bênção também. Ai, fulano vai casar. Nossa, mas é bem mais nova do que eu. Poxa, celebra. É uma família que vai nascer, que seja próspera, frutífera, abençoada. Um casamento de Deus em nome de Jesus. Sabe, a inveja, ela vem de um jeito sutil. A gente fica colocando defeitos nas bênçãos dos outros. Ai, será que é de Deus? Quantos aqui já tiveram um comentário que você falou assim, nossa, me arrependi de falar? É triste. Você prefere contar lá no trabalho do que na igreja. Porque no trabalho, pelo menos, a pessoa, o próximo te ignora, mas pelo menos não te amaldiçoa. Na igreja, às vezes a gente fica ouvindo coisa e fala, nossa, era para ser uma coisa boa, credo. É verdade. E chorar com os que choram. Sabe, a gente não tem que chorar com o nosso próximo só porque isso afaga o nosso coração e deixa a gente um pouco mais leve com o nosso problema. É porque a gente sabe, assim como Jesus, Ele se compadecia. E você quer ser tão próximo dele que você vai ser aquela mão de socorro quando o teu irmão precisar. Sabe, gente, quando a gente está passando por dificuldade, a coisa que a gente menos precisa é de mais julgamento. Sabe, Deus não castiga pessoas com doenças. Deus não castiga pessoas com coisas ruins. Coisas ruins acontecem porque nós vivemos num mundo caído. Nunca diga para alguém que a pessoa está doente porque ela está em pecado. Porque mesmo se isso for, não cabe a nós. O nosso papel é levar vida. O nosso papel é levar palavras de amor, palavras de esperança. Palavras que muitas vezes vão fazer pessoas saírem da cama por conta da nossa compaixão. Sabe, Deus, Ele faz coisas incríveis no meio do caos que a gente nem pode imaginar. Sabe, foi no pior momento da minha vida que eu mais me apaixonei por Deus. Eu lembro do dia que uma pessoa falou assim, você já perdoou Deus? Eu falei, nossa, por quê? Por tudo que você está vivendo. Eu falei, gente, eu jamais colocaria a culpa em Deus por eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Porque o que eu estou vivendo é o melhor momento da minha vida, porque Ele é a única opção que eu tenho. Eu falava para a Lara, se eu morrer, você guarda isso no seu coração. Deus continua sendo bom. Sabe, porque a eternidade começa agora aqui dentro do nosso coração. Sabe, não adianta a gente morrer para a gente querer celebrar o que Deus está fazendo. Se nós levantamos hoje da nossa cama, Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo que a gente tem. Sabe, o que eu mais queria ensinar para minha filha no meu período de doença era que não importa o que aconteça, Deus continua sendo Deus. Eu não entendia, até hoje eu não tenho resposta, mas uma coisa eu sei, Deus foi bondoso em tudo e Ele continua sendo. Deus continua sendo a minha melhor escolha, a minha melhor opção. Não tem plano B para a minha vida. Por mais que me doa, não tem plano B. Sabe, eu queria encorajar você, não tenha plano B. Porque quando a gente estreita os laços com o nosso Criador, a gente se conhece nele, a gente ama o nosso próximo, a gente começa a reconhecer 3 coisas importantes. Gênesis 1:26, somos feitos à imagem e semelhança do mesmo Deus. A segunda coisa, 1 Coríntios 6:9, carregamos como filhos amados o Espírito de Deus. E a terceira coisa, Efésios 2:19, somos parte da mesma família, somos irmãos. Sabe, para a gente manter os nossos relacionamentos saudáveis, a gente precisa de perdão. Porque o perdão nos libera. E a Bíblia diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se
mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por isso que Deus vai estar no centro, para a gente conseguir perdoar. A nossa comunidade de fé, a igreja, tem tanta bagunça dentro da igreja, mas o que a Bíblia está dizendo é: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O próprio Senhor mandou a gente ir para a igreja. Entre os irmãos, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando nós nos reunimos, nos relacionamos, nós recebemos a unção, como está aqui na palavra. Sabe, Jesus é esse equilíbrio nos nossos relacionamentos. O que Jesus diz é que se você quer ser reconhecido como um discípulo, você tem que amar o seu irmão. Dessa forma, nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Porque Jesus, ele tinha olhar para a eternidade. Ele se relacionava com o Pai. Quantas vezes Jesus saía do meio da multidão, saía do meio do bururu, para ter tempo com Deus? Às vezes nós valorizamos tanto o bururu. A gente quer tanto estar ali no meio do povo, no meio da massa, fazendo coisas às vezes que nos afastam de Deus. E a gente esquece: eu preciso de tempo para me conectar com meu Pai. Deus vai mandar o casamento, Deus vai mandar os amigos, Deus vai mandar o trabalho, Deus vai mandar a provisão. Porque quando Ele for a primeira coisa, todo o resto vai ser acrescentado. A gente não precisa ter medo de nada. O tempo certo de todas as coisas acontecem. A gente já ouviu aqui, o de repente de Deus leva muito tempo, mas quando ele acontece é de repente. Será que a gente vai ser encontrado como aqueles fiéis, com coração limpo, mãos puras, para receber o que Ele tem para nós? Sabe, enquanto a gente não recebe aquilo que a gente tanto quer, a gente precisa se preparar para receber da forma direita. Para a gente não causar mais dano. Para a gente não ser mais uma estatística difícil dentro da igreja. Sabe, eu sempre oro que Caminho Santo seja uma igreja que as pessoas, quando elas forem embora, é porque elas ouviram de Deus, não porque elas foram machucadas. E eventualmente você vai ser decepcionado aqui por qualquer um de nós, tá bom? Mas que isso não seja algo de propósito. Que isso não seja algo que não tenha reparo. Que isso não seja algo porque você se sentiu menos diante de Deus. Sabe, enquanto nós amarmos a palavra e pautarmos os nossos relacionamentos com o Senhor no centro, a gente pode sim fazer uma igreja saudável. A gente pode sim ter testemunho de vida. A gente pode sim mudar essa estatística de que a igreja está quebrada. Sabe, a gente precisa ter tanto apreço pela eternidade que a gente precisa querer mais do que comer hambúrguer depois do culto. Sabe, a gente precisa ter tanto temor de Deus, que a gente não vai se misturar com aquilo que nos afasta da presença de Deus. E nós teremos relacionamentos saudáveis. Porque Deus é o centro. Sabe, Jesus não agradou a todos, mas Ele agradou a Deus. Ele sabia da alegria proposta e Ele foi até o fim. A gente precisa encontrar uma alegria proposta nas nossas vidas. Sabe, a alegria proposta é a gente se sentar na mesa com Ele e participar das bodas do Cordeiro. Essa é a alegria proposta. Sabe, isso aqui vai passar, gente. Mas o que a gente vai viver com Ele lá na eternidade, eu nem posso imaginar como vai ser. Sabe, isso tem que mexer dentro do nosso coração. Sabe, isso tem que dar motivo para a gente levantar da cama mais feliz, mais animado, mais alegre, mais celebrando, mais vencedores. Sabe, porque o nosso relacionamento com o nosso Pai é tão saudável que a gente consegue fazer uma igreja saudável. Sabe, no dia que a gente colocar metas, sei lá, tamanho, estrutura no centro do nosso coração, essa igreja vai ser só mais uma igreja. Eu falo para o César, eu me recuso a tirar Deus do centro. Nem que o culto tenha que ser numa tenda, no meio da rua, numa barraquinha lá da Decathlon. Não me importa.
Sabe por quê? Porque eu não vivi, eu não levantei daquela cama de hospital para vir fazer mais um prédio bonito. Sabe, eu quero que o inferno tenha medo quando ele pensar em tocar nas famílias da Caminho Santo. Porque nós estaremos prontos para trazer as boas novas do Senhor. Aqui, não. Caminho Santo, não. Sabe, nós seremos saudáveis no nome de Jesus. Tá? E muitas vezes eu fico pensando, nossa, mas a gente é tão jovem. Às vezes eu me pego, nossa, mas eu ainda sou tão jovem, eu sei tão pouca coisa. Eu falo, Deus, me ensina a entender que igreja o Senhor quer. Porque eu me recuso a ter levantado daquela cama de hospital para viver mais de qualquer jeito, como qualquer outra. Sabe, a gente tem que amar o corpo de Cristo, e a gente vai amar o corpo de Cristo quando você olhar para o irmão do seu lado e falar assim, ele é meu semelhante. Eu amo esse irmão e eu vou lutar por ele. Com o meu joelho no chão. E eu vou levar ele para mais perto de Deus. Porque eu estou tão perto de Deus que eu me recuso a deixar o meu irmão a viver de qualquer jeito. Sabe, não tem a ver com a gente. Essa igreja não tem nada a ver com a gente. Essa igreja tem tudo a ver com o reino. Sabe, eu não entendo porque eu vim parar aqui. Eu não entendo porque Deus mandou vocês. Eu não entendo porque eu estou aqui falando. Eu não entendo. Tem dia que eu acordo e falo assim, o que eu estou fazendo aqui? É verdade. Sabe, eu olho toda a bagunça que está lá na minha casa, aquela mudança de 3 famílias numa casa só. E eu falo assim, cadê minha vida? E eu não falo isso de um lugar de reclamação. Mas eu falo isso de um lugar, o que a gente está fazendo? Virou uma pousada a minha casa? Gente, tem que ter um propósito muito certo em Jesus. O que está mantendo a gente vivo naquela casa é olhar para Deus. Gente. Nota de esclarecimento. É uma bênção a gente morar junto. Mas eu tô falando isso por quê? Porque é difícil. É difícil porque cada um tem um jeito. Mas ao mesmo tempo, a gente aprende a respeitar o outro. A gente aprende a valorizar. Eu nunca valorizei tanto a minha família quanto eu valorizo hoje, por exemplo. Porque eu começo a ver que o que eles têm de diferente de mim é importante para que eu aplique aqui na igreja. Para eu não cair na tentação de achar que vocês têm que ser igual a mim. Então Deus sabe o que Ele faz. Sabe, a Bíblia diz para, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse amor é Deus. Não adianta a gente inventar moda. Não adianta a gente querer fazer coisas que Ele não está pedindo para a gente fazer. Se a gente não tiver amor, não vai adiantar de nada. Que os nossos relacionamentos estejam pautados na palavra do Senhor. Fica de pé para a gente terminar. Eu queria que você colocasse agora, diante do Senhor, qualquer relacionamento que você gostaria de ver mudança. Hoje é dia dos pais, talvez seja com seu pai, talvez seja com a sua mãe, talvez seja com seu chefe, talvez seja dentro da igreja. Começa a pedir para o Senhor agora. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bondoso. Nós te agradecemos porque quando nós olhamos para o Senhor, todas as coisas podem ser restauradas. Senhor, nós te pedimos perdão pelas vezes em que nós não sabemos nos relacionar com os outros. Que nós esperamos demais de pessoas semelhantes a nós, aquilo que só o Senhor pode nos dar. Senhor, traz agora à memória todos os relacionamentos que a gente precisa organizar dentro de nós. Eu peço agora essa unção
de restauração, de cura, que desce da barba do profeta e vai até a orla dos pés. E que isso represente toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Senhor, nós te pedimos essa tarde para nos dar a revelação da eternidade, para que a gente olhe no fundo dos seus olhos e a gente se sinta preenchido pelo teu amor. A gente vai cantar uma canção e eu te convido a ir fundo com o Senhor agora. Deixa Ele te ministrar. Deixa Ele trazer esperança para você. Se você precisa de cura física, eu declaro agora um momento de encontro sobrenatural com Deus. Você não é a sua doença. Você é um filho amado de Deus. Ele tem prazer na sua vida. Coloca toda a sua esperança nele agora, porque eu creio que nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes.